E é isso, né? Já vamos começar. Eu vou ficar aqui com o microfone. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, colocar alguma questão, o Paulo deixa vocês bem à vontade para isso. É só esticar a mão que eu levo o microfone até vocês. Obrigada. Tá, obrigado. Obrigado vocês aí também pela presença. Já tem uma pergunta ali, ó. Tem um botão embaixo do... Oi. Boa tarde. Boa Queria tarde. saber só a expressão que você usa às vezes para falar. O filme tem problema de barriga. O que significa? Barriga é um modo de dizer, né? O filme às vezes tem algum... O filme tem tem passagens, partes que poderiam não estar no filme. É meio isso. Eu estava falando de que filme exatamente? Eu até esqueci qual que era. Ah, sim. Não, a barriga que eu acho que no filme tem forte é aquela sequência meio fora do... meio cômica lá do... O Al Pacino, os dois atores são muito bons, né? Mas aquela sequência é muito longa e meio... foge um pouco do filme, né? E eu acho... Estava falando meio longe do microfone. E eu acho... Hã? Acho que é um helicóptero, né? Um planador que o amigo dele que depois pira, né? Aquilo lá parece meio fora um pouco do registro, apesar que o filme ele tem um tom mais leve, né? O do absurdo, inclusive, né? Do funcionamento, né? Da justiça e tal, mas não sei, eu acho aquilo meio estranho no filme. Mas aí é uma questão meio pessoal, né? A minha divisão, não necessariamente há quem possa contestar o meu comentário barriga, né? Barriga da ideia de ter a coisa a mais, né? Hoje eu consegui encontrar, inclusive consegui encontrar o Poderoso Chefão 2 também e tal. Eu vou passar alguns vídeos, tá, ao longo da aula, vou retomar algumas coisas. Realmente, a gente ficou mais no cinema americano, apesar que eu citei coisa e outra. Tem até um vídeo que vai aparecer um trecho curto do... Mas por isso eu peguei também, do Tarkovsky, né, o Nelson Solares. Stalker, de 79. Mas eu quis concentrar mais no cinema americano. Eu, na verdade, já estou um pouco com esse PowerPoint feito, mas eu vou acrescentar ainda coisas. Eu vou dar aula em São Paulo, então, assim, o curso já mudou de Brasília, Rio de Janeiro para cá, e aí alguma coisa eu mudo. E aí eu quero passar para vocês com mais informação, inclusive textos também, do corpo, de repente, desse pay-per-view, PowerPoint, ou transformar em PDF, e aí eu acho que é o CCBB que faz o processo de passar para vocês. Hã? Ah, tá. E eu pensei, além do livro que já inclusive está escaneado, só não trouxe ele aqui, que é o do Lee Strasberg, que é um livro bem importante, que só se acha em valores bem altos. Esse aqui do John Cassavetes, na verdade do Thierry Jus, é um crítico francês, e é muito bom esse livro. Talvez seja o único livro mais pleno sobre o trabalho do Cassavetes como diretor. É um livro meio raro também, e eu vou escanear, passar para vocês em PDF, né? Eu vou começar com duas imagens do Al Pacino. É mais uma entrada para a aula, tá? Entrada na aula. Não vai se repetir igual ontem, não, tá? Eu vou achar aqui. Esse é o Sony, né? Depois.
Lee Strasberg, que vai aparecer agora, né? It's all right. Hyman's in there. I was just making some lunch. Would you like a tuna sandwich? Okay. Mr. Roth? Sit down. Make yourself comfortable. It's almost over. You follow the football game? Not for a while. I enjoy watching football in the afternoon. One of the things I love about this country. Baseball, too. I love baseball ever since Arnold Rothstein fixed the World Series in 1999. I heard you had some trouble. Stupid. People behaving like that with guns. Important thing is you're all right. Good health, most important thing. More than success, more than money, more than power. I came here because there's going to be more bloodshed. I want you to know about it before it happens, so that there's no danger of starting another war. Nobody wants another war. Frank Pantangeli came to my home, and he asked my permission to get rid of the Rosado brothers. When I refused, he tried to have me killed. He was stupid, I was lucky. Our visitors. The important thing is that nothing interfered with our plans for the future. It wasn't me. Nothing is more important. You're a wise and considerate young man. You're a great man, Mr. As much I can learn from you. Whatever I can do to help, Michael. Excuse me, Flash. Oh, Marty, man, you're gonna break the eardrum. Hey, enjoy it. You're young, I'm old, sick. We'll do together in the next few months. Make history, Michael. History. It's never been done before. Not even your father would dream that such a thing could be possible. Frank Pantangeli is a dead man. You don't object? These small potatoes. What's up? We got company, huh? Io non spero non farà aspettare. Aspetta una mezz'ora. C'è qualcosa con me? Don Corleone, I wish you would have let me know you were coming. I could have prepared something for you. I didn't want you to know I was coming. You heard what happened in my home? Mike, I almost died myself. It was also Lee. In my home! In my bedroom where my wife sleeps! Where my children come and play with their toys. No.
I want you to help me take my revenge. Michael, anything. What can I do? Settle these troubles with the Rosado brothers. Like, I don't understand. I don't have your brain for big deals. But this is a street thing. And I'm in Roth in Miami. He's backing up those son of a bitches. I know he is. Then why? Why do you ask me to lay down to him, Mike? It was Hyman Roth that tried to have me killed. I know it was. Jesus Christ, Mike. Jesus Christ. Look, let's get them all. Let's hit them all now while we got the muscle. This used to be my father's old study. Remember, there used to be a big desk. I remember when I was a kid, Frank, you had to be very quiet when you played in the air. I was very happy that this nurse never went to strangers. First Clemenza took it over, now you. My father taught me many things. He taught me in this room. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer. Now, if Hyman Roth sees that I interceded in this thing, in the Rosado brothers' favor, he's going to think his relationship with me is still good. Right, Abby? Abby. That's what I want him to think. I want him completely relaxed and confident in our friendship. Then I'll be able to find out who the traitor in my family was. Eu tive toda a sequência, porque tem tudo ali, né? O Michael Corleone, quando ele vai falar da casa, ali tem uma certa expressão de sentimento dele com aquilo tudo, apesar da dureza, né? Que ele geralmente age, né? E o Al Pacino é isso, os olhos, né? A expressão, realmente a máscara facial do Al Pacino é o único na história do cinema, mas é muito forte, né? Muito expressiva. Né? Quando ele grita com ele agora no começo, quer dizer, por isso eu falo um pouco. Não, teatro, mas assim, a voz do Al Pacino é um ator de teatro, antes de tudo. Literalmente antes de tudo, antes de começar no cinema. Né? E é muito expressivo isso. Né? Como eu disse, os olhos, a expressão facial, às vezes, inclusive às vezes o close, né? Ou seja, no plano próximo. E no teatro, a máscara facial, às vezes, ela está em composição com o gestual, com o corpo, né? na encenação teatral. No cinema, ele consegue destacar e deixar o rosto como um universo, né? de informação, ou de sentimentos, sensações que a gente consegue capturar. E o outro é porque aí tem a interação dele com o público, né? Ele interagindo e tem uma troca. Acho que é meio rápido. Hey Al, how you doing, man? Hey buddy. Sorry. Love you on Shapico, by the way. Oh no. Sorry. Hey. Sorry. Go out. 221 and 225, would you switch places, please?
Al Pacino! Can I take a picture with you? Anderson! Matthew! Please, thank you. I love you, thank you. My headphones. I got his glasses. You got his glasses? Come Yes. on. Let me, No. Wait. I don't want to see, but he gave me your glasses? Yeah, he gave me. I traded my glasses. We traded glasses. Oh, come on, We man. traded Those are his glasses? Yes, sir. Thank you. Wow, very good. Thank you. Scarface. Al Pacino. Thank you. The whole system's come up. The whole system's come up. Good job. Um vídeo estranho, mas ele de fato trocou óculos com outro cara, né? Esse vídeo, na verdade, é esse vídeo que fala sobre. Tô passando muita imagem, né? Mas aí a gente vai falando. Se tiverem dúvida, volto a falar e peçam, por favor, o microfone ou algum comentário. É um vídeo que não. O que é a atuação? Mas não é um vídeo de alguém de YouTube que faz tal. Que tem... É interessante que ele acaba pondo ali alguns atores e atrizes mais recentes, enfim. Aí eu acho que dá a gente consegue até criar uma medida, né? Um pouco. Ryan Gosling, que eu acho meio overacting às vezes e tal, enfim, mas é questão pessoal minha, mas é rápido o vídeo, tá? Ele mapeia isso. De onde ela vem? Somos nós que moldamos o personagem ou será que somos moldados no personagem? Stella Adler nasceu em um berço de ouro para os atores, filha de uma das maiores estrelas do teatro Yiddish. Sua entrada no teatro era quase que destino, porém, o que não era destino foi o quão impactante seria. Ela trabalhou com a companhia de teatro de família desde criança. Quando adulta, Stella se encontrou pela primeira vez com Stanislavski, que seria sua maior inspiração para a atuação. Em 1931, ela se junta ao grupo de teatro, um coletivo de atores que combinava alguns dos melhores da época. Neste período, Stella momentaneamente foi para Paris, onde se reencontrou com Stanislavski. Lá, ela descobriu que ele havia revisado suas teorias sobre atuação. Com isso, ela voltou para os Estados Unidos e completamente se distanciou do método sendo proposto por Lee Strasberg, que ainda era baseado nas antigas ideias de Stanislavski. Após um tempo, Adler deixa o teatro de grupo e atua em Hollywood por 6 anos. Depois disso, ela voltaria para Nova York, onde ela fundaria o Conservatório de Teatro Stella Adler, ensinando sua técnica pelo resto de sua vida. Mas qual é a técnica? Sorria. Ria. Chore. De onde um ator tira essas emoções que ele precisa? Dele mesmo, da emoção afetiva. Lembre-se de quando você era criança e você descobriu que seu cachorro havia morrido. Mas eu não sou eu. Eu sou Luke Skywalker. Eu não estou chorando porque o meu cachorro morreu, e sim porque eu acabei de descobrir que meu pai é um monstro. Não, na técnica de Adler não usamos a memória afetiva. Ela é inútil, talvez até danosa. O que nós usamos é a imaginação. Nos transformamos no personagem dentro de nossa cabeça. Observamos, aprendemos,
Usamos todo e qualquer método para completar essa imagem. Analisamos cada pedaço do roteiro para descobrir quem é essa pessoa. Pesquisamos os seus hobbies, o seu período histórico, as roupas que ela usa. E quando temos uma imagem completa, nós tiramos o personagem da cabeça e o vestimos no corpo. Mas como expressar esse personagem no mundo afora? Bom, com certeza não com as palavras. Qualquer um pode falar alto, mas expressar raiva é outra coisa. You all stand before me waving a piece of paper, crying, abdicate, abdicate. I will not! I will not! Qualquer um pode gemer, mas sofrer é outra coisa. Сталкеру нельзя входить в комнату. Сталкеру вообще нельзя входить в зону с корыстной целью. Нельзя, вспомните дикобраза. Да, вы правы, я гнида, я ничего не сделал. В этом мире ничего не могу здесь сделать. Я и жене не смог ничего дать. И друзей у меня нет, и быть не может. Но моего вы у меня не отнимайте. У меня и так уж все отняли там. За колючей проволокой. Não é a fala que expressa, mas sim a ação. É o que o personagem faz fisicamente que mostra a verdade, que evoca sentimentos. Um ator deve agir, e ele deve mostrar suas ações, nada minha boca. Ele deve agarrar com força, lutar com determinação, ficar aos prantos. Ele deve ser maior que a vida. Você quer ser um ator? Não fale, faça. Faz sentido a frase até certo ponto, né? Não fale, faça, ou não é a fala e sim o corpo, porque a fala também faz parte, né? A gente tem o Al Pacino com o corpo, claro, mas a fala sozinha não, mas a fala, de certa maneira, faz parte do corpo, né? Da atuação, da presença. Né? A presença física, carnal, física, na imagem, no palco, numa locação de cinema, ela não é só corpo, né? Assim como também não é só fala. Só um segundo, gente. Como é que é aqui? 27 de novembro. Tem que pôr as anotações aqui. Só um segundo. Quantas anotações aqui? Ah, tá aqui. Achei aqui. Só um segundo. Vou voltar para cá. O Arthur já falei ontem um tanto, né? Tem também um vídeo dele e tal. E tem também um trecho pequeno, nem preciso mostrar, do estudioso também de teatro e tal, dizendo a questão do sangue, né, da coisa do corpo, do que o sangue é uma espécie de... faz parte, né, do corpo. Então a ideia do sangue é como se o sangue fosse a essência, inclusive a essência da encenação do corpo e tudo isso. Que o ator, com essa ideia do teatro da crueldade, tem muito a ver também com essa ideia um pouco de trânsito, também inspiração dos dançarinos de baile. Isso tem um pouco a ver também com Brecht. Brecht também trabalha um pouco essa ideia dessas técnicas de distanciamento. O Arthur em outra ordem, né? Que é uma ordem meio de desmobilizar o espectador. O Brecht já tinha uma ideia, digamos, quase política, né? Nesse sentido de você conscientizar o espectador não entrar na trama, não entrar no enredo de uma peça ou de alguma
expressão, obra, narrativa, por exemplo. Ontem eu mostrei isso, não ao naturalismo e não ao psicológico, né? Esse distanciamento entre ator e espectador. Então, o gesto do ator é um gesto todo pensado e numa mecânica que é diferente do que a gente chama de naturalismo, né? Ou seja, os gestos são diferentes, o modo inclusive de caminhar no palco é mais, aí é termo meu, tá? Geometrizado, tá? Em muitos sentidos, e uma frontalidade, a impostação de voz, tem essa ideia de tornar a voz algo que não é o modo normal de se falar, a entonação de outra forma, justamente com essa ideia do espectador se conscientizar que tem uma espécie de enunciado, né? Uma voz que fala, mas ela não está falando como eu estou falando aqui, a gente está falando aqui, mas é uma voz que faz o espectador ter uma outra... o espectador sair, de certa maneira, da condição natural de estar assistindo e vendo a algo da vida, do mundo, de uma peça de teatro, um filme, etc. Tanto que o cinema mudo, as atuações do cinema mudo eram mais interessantes para essa técnica de distanciamento. O Brecht ele era bastante interessado, né, no gestual do cinema mudo, porque o cinema mudo, o gestual é mais exagerado. Claro que também, né, eu até mostrei alguma coisa ontem, né, do cinema mudo e tal, mas o Paixão de Joana d'Arc. Mas, no geral, o cinema mudo ele está um pouco fora não muito, né, porque os filmes em geral são narrativos, né? Então eles também trabalham com essa ideia da imersão, do ilusionismo, né? O ilusionismo, aliás, é um termo muito importante. O ilusionismo é toda uma forma, uma estética, um tom que nos faz entrar, né? Faz a gente entrar no filme, faz a gente entrar na experiência que está sendo encenada. Teatro, cinema, etc. O teatro tem uma outra forma de interação, porque tem uma interação, às vezes, até muito física, né? Literalmente física, de estar numa plateia, né, praticamente, de estar tendo uma troca mais orgânica, vamos chamar assim. No cinema é diferente, mas esse cinema narrativo, esse grande cinema narrativo, que não só os Estados Unidos, Hollywood, fazem há décadas, né? Mais de século muito bem, cinema indiano, né? Hong Kong, enfim, vários países do mundo, né? Que tem cinematografia, mas é uma imersão extrema, muito forte, né? Até um parênteses, na lógica, obviamente, havia já exceções lá atrás. O cinema de Hollywood sempre tinha uma ideia de ter um happy end, um final feliz. E é muito interessante que o que o final feliz faz? Diferentemente de um final trágico, um final em que as coisas não fiquem muito consertadas. As coisas não muito consertadas parece que deixam, de certa maneira, uma certa reticência. Né? Deixam mais reticências, ou seja, a gente sai do filme, isso mudou. Com os anos a gente tem agora um outro tipo de experiência com isso, de reação, de percepção, né? Entendimento. Mas anos 30, anos 40 era muito comum que tinham filmes que terminavam de forma não muito fechada, selada e para cima. Mas quando terminava, sempre que terminava com um certo happy end, o espectador saía satisfeito e saía com a ideia de que a coisa se fechou. Ou seja, o happy end ele dá uma ideia de eternidade ao ato final. O ato final, a coisa vai continuar assim. Que bom, olha, o casal se juntou, o mundo foi salvo.
esse tipo de coisa. Agora, quando o filme termina com algo vago, tende a deixar essas reticências, como eu disse, que o espectador sai meio... Estou falando isso grosso modo, né? Como uma regra, mas obviamente há nuances, e já havia nuances lá atrás. Mas isso aí foi até um livro que eu li, até da ECA, lá de roteiro, que era uma teórica até que falava isso. Happy End, estou pegando esse livro dela. E os finais meio trágicos, ou finais que não tinham nada, meio que fechando com algo para cima, positivo e promissor. Tá até aqui isso. O Peter Lorre é também outra referência a Cara Brecht. Bom, tava isso, de história do cinema mudo. E o que eu vou fazer, eu vou passar, acho que tem uns 10 minutos tal, o Terra em Transe. Acho que vocês conhecem, né, o Terra em Transe do Glauber. Um filme importantíssimo, uns acham ele melhor do que o Deus do Diabo. Eu acho que talvez seja o grande clássico dele. Eu até pensei em passar a Idade da Terra, mas acho que a Idade da Terra já está numa outra coisa. Eu acho um filme incrível, né? Nada igual. O Glauber até reagiu na época, né? Quando o filme passou, acho que em Cannes. Foi Cannes, não, Festival de Veneza, se não me engano. Que ganhou, acho que o filme do Louis Malle. Eu esqueci o nome. Atlantic City, eu acho. E ele ficou revoltado, achando que era um filme retrógrado, que não era um filme revolucionário e tal. E o filme dele, que era o melhor filme... Falou até mal do filme do Cassavetes, o Glória. Porque o Glória é um filme mais comercial, no sentido de tem uma trama ali e o filme segue. Foi um filme de orçamento e o Cassavetes aceitou, né? Acho que até para se financiar para os outros filmes. Mas o Terra em Transe tem essa questão de ele pegar uma insurgência, uma questão política muito forte ali. E é que hoje a gente consegue entrar muito melhor, inclusive na história do filme, sim, mas a gente percebe essa coisa da teatralidade de como eles andam. Já estou pegando uma cena lá para frente. O som, e é um som que está no extracampo quase, é um som de tiro e um gestual com o Paulo Altran e o Jardel Filho, né? Paulo Martins e o Porfírio Dias, que seria o Paulo Altran. E entra até um documentário no meio do filme, num tom meio irônico ali e tal. Porque o filme tem muito humor, na verdade, em vários momentos ali, e tem uma violência de outra ordem ali, né? Então eu vou passar porque tem muito de Brecht, não, mas tem muito do Brecht dessa ideia dessa técnica de distanciamento. Estratégia de distanciamento é algo muito importante e o teatro vai realmente assumir isso muito forte. A gente tem até hoje, né, essa coisa brechtiana em várias peças. E a gente já tem uma consciência também disso, ou seja, também a gente entra e a gente também acaba também pegando a essência do que importa, que é esse discurso enunciado. Não é nem de dar já uma verdade, mas é de conscientizar e mobilizar o espectador para ele, no caso do Glauber, ele é mais afirmativo, né? Ele põe lá o bem e mal, né? As coisas estão mais claras ali, mas a ideia é de te mobilizar a se conscientizar e se tornar uma espécie de espectador ativo, né? O Glauber faz isso nesse filme de uma forma às vezes menor e maior, né? Tá com uma legenda. Porque tem uma legenda, acho que é turca. Vou tirar. Eu vou jogar pra frente, gente. É no 1h04. Eu não valho nada. Sei. Não. De você, de todos.
Olhar para a câmera já era algo comum ali, mas é só um parênteses mesmo. Pensar que olhar para a câmera é uma quebra da quarta parede que também tira o chão do espectador que está imerso numa trama. Por exemplo, o cinema americano. Quando que era permitido, no sentido de ser possível fazer sem causar a quebra da relação do espectador com o filme, quando era possível fazer essa quebra do espectador, do personagem olhar para o espectador, ou seja, olhar como o Paulo Gracindo está olhando agora aqui, olhar para a câmera. Na comédia, a comédia é o único gênero que isso desde os anos 20, 15, 30, já era permitido, porque era um outro jogo, um jogo até muito a ver também com o espetáculo de cena teatral circense. Vou fazer um pouco para frente aqui. Podres. E o filme, quem viu lembra, né, que ele está agonizando, começa no final, e daí é como se fosse um grande flashback dele lembrando as passagens, né? Só de uma coisa eu sabia, Sarah, eu ia por amor a você. Embora eu estivesse longe, ele amava mais do que o próprio ódio que sentia por Eldorado. E destruir Dias, Sarah, era estar livre e voltar para você. Voltar para as promessas de Vieira. Acreditar no seu amor à pátria. Você precisa ligar Vieira, Julio Fuentes e destruir Dias. Você é o único que pode fazer isso. Eldorado não pode esperar. Para isso você não ganha nada. Presta apenas um serviço. Ninguém vai lhe agradecer depois. Porque isto é muito pouco diante do que se tem para fazer. Você tem que fazer isso mesmo que não acredite. Mesmo que você adore Dias. Mesmo que você deteste o Vieira. Mesmo que por causa disso você morra. Mesmo que por causa disso todo mundo morra. E atenção, senhoras e senhores. Vejam como se fez um político. Vejam como um homem, sem nunca ter contato com o povo, pode se fazer grande e honrado nesta terra de Eldorado. Eis as principais manchetes sobre a vida de Porfírio Dias. 1920. Aparece como líder extremista promovendo greves estudantis. Eleito deputado. 1933. Trai o movimento estudantil e apoia a ditadura de Villa Flores. Nomeado secretário de Finanças. 1937. Trai Villa Flores e apoia a ditadura de Pancho Morales. Nomeado secretário de Cultura, 1938, trai Pancho Morales e apoia a ditadura de El Redentor. Nomeado secretário do Exterior, 1939, sugere ao governo comprar material bélico em mãos da Splint. Lucra $1 milhão. 1941, 1946, Eldorado vai à guerra. Perde 13 mil homens. A Splint financia sua eleição para o Senado.
1948-1957. O Senado depõe o Redentor. Dias lidera a eleição de Fernandes. Força Fernandes a fazer concessões a Splint. Eis, senhoras e senhores, os principais traços desse homem, que hoje, sem nunca ter visto o povo, articula a queda de Fernandes e usa para isso de todas as armas que o possam levar ao poder. E para isso ele lutará usando todas as facções e ideias políticas, afirmando hoje as mentiras de ontem, negando amanhã as verdades de hoje. Eis quem é a imagem da virtude da democracia, eis quem é o pai da pátria. Ele estava morrendo como eu, estávamos ambos sofrendo e por isto, antes mesmo que ele mandasse me chamar, eu fui vê-lo carregado de ódio e de remorso. É nisto que insisto. Eu que lhe dei as primeiras oportunidades. Eu que tantas vezes fui traído pelos mais sórdidos e desprezíveis. Eu não poderia ser traído logo por você. Como você me agradeceu? Como? Uma baixa linguagem dos interesses políticos. Que são os interesses políticos diante da amizade? Diante da amizade não existe nada. Um amigo aceita, sempre aceita o outro. Na mais absoluta degradação, um amigo sempre aceita o outro. Você não se lembra de nada? De mais nada? E não me pede perdão? Nem mesmo perdão? Não me beije os pés? Quem, se não eu, pode salvar Eldorado? Você age em nome de quem? De quê? Que ideais absurdos são esses os seus que geram tanto ódio contra mim? O que você quer? Dinheiro? Eu lhe dou todo o dinheiro que você quiser. Poder? Venha comigo e terá todo o poder. Se eu quisesse. Se eu quisesse agora. A política é uma arma para os eleitos. Para os deuses. Os extremistas criaram a mística do povo. Mas o povo não vale nada. O povo é cego e vingativo. Se derem olhos ao povo, o que fará o povo? Onde está a sua consciência? Que você me desse todo o ouro do mundo!
Estamos podres pelos crimes que cometemos. E você cometeu. Lavei minhas mãos no sangue. Mas nem tanto. Fui humano. O sangue dos estudantes, dos camponeses, dos operários. O sangue dos vermes. Lavamos nossa alma. Purificamos o mundo. Nossas riquezas, as nossas carnes, as vidas, tudo. Vocês venderam tudo. As nossas esperanças, o nosso coração, o nosso amor, tudo. Vocês venderam tudo. A última chance. Diga sim! Epidemia de aço, uma epidemia, eu destruo! Com suas frágeis mãos. Sozinho. Paulo! Sozinho! Sozinho! Paulo! Sozinho! Tem um veio narrativo, claro, mas, assim, por exemplo, agora quando ele dá os tapas, visivelmente, aí é bem teatral, né? Ele está com uma distância ali, né? Quer dizer, visivelmente ele não está esbofeteando, mas não é uma questão de vamos disfarçar que está. Tem uma questão, e tudo tem uma impostação, né? Visivelmente diferente, né? É tudo meio declamatório, né? Num tom outro ali. Tem esse documentário, hoje é mais comum isso, né, que entra, né, o filme ele segue toda uma linha, todo um estilo, e de repente entra aquele documentário sobre o Porfírio Dias, né, o personagem do Paulo Altran. E meio longo, né, tal, mas é interessante que tem também essa questão da duração, que é algo que a gente, grosso modo, cinema, a não ser determinados tipos de cinema, né, assim, mas grosso modo, os filmes estão na média mais rápidos. O Poderoso Chefão, queira ou não, é um filme comercial, feito em 73, né, para 74, pelo sucesso do primeiro, por isso daí o Coppola foi chamado para fazer o segundo, claro. Entrou no projeto meio que já no começo, acho que ele também já queria fazer tal, mas o que é interessante é que o tempo ali, o Al Pacino ali no trem, né, depois saindo, tem todo um tempo que, não que hoje não haja nesse tipo de cinema, mas é um pouco mais curto, né? O compasso é um pouco mais acelerado, assim. Não das conversas, dos diálogos, mas da coisa ser um tanto mais rápida, ou de ter mais movimento, né? E ali o Michael Corleone chega ali na casa, para falar primeiro com o Raymond Hotz, o Lee Strasberg, né? Tem um tempo ali, aí ele entra, ele está vendo TV, né? Tem um outro tempo, de fato. E o Terra em Transe, obviamente, também, né? De estender. E o Glauber tinha um jeito de filmar muito com texto, e o texto sendo falado, porque ele, obviamente, depois não era captação direta, né? E dele ir gritando junto ali, o cameraman e ele gritando, vai, agora vira, agora mexe os braços. Tem até, acho que o documentário, né, até do Eric Rocha, mais recente, né,
filho dele. Que é Cinema Novo o nome, acho que mostra o momento que o Glauber está dirigindo, inclusive acho que no Terra em Transe, uma cena. E eu achei um bom exemplo como técnica de distanciamento, Brecht, pegar o Glauber, pegar um filme brasileiro tal. Tem outros filmes aí, filmes mais alternativos, obviamente, que fazem esse tipo de trabalho também, mas o caso do Glauber eu acho meio emblemático, né, nesse sentido. O próprio Deus e o Diabo já tem ali alguma coisa, porque também tem um tom de discurso ali. Quando o personagem principal vai matar o coronel, o chefe dele, tem uns cortes, aí tem uns jump cuts, como a gente chama, que ele vai, né, com o facão, se não me engano, acertar, aí o plano já está cortado, já tem um corte. Isso, para a linguagem cinematográfica, a cartilha da linguagem cinematográfica, isso é uma quebra, né, que obviamente com o tempo a gente tem vários filmes aí a partir dos anos 90, filmes comerciais americanos que começam a ter esses cortes também, mas aí hoje a gente tem uma outra recepção, né? E obviamente a atuação acaba eventualmente entrando nisso também. Só um segundo aqui. Tá. Esse iPad não é meu e a senha eu às vezes confundo a geometria da senha. Eu vou passar um vídeo, passando muita imagem, né? Eu vou para o Cassavetes agora. Vou voltar ao Cassavetes, porque acho que ontem eu mostrei só uma cena, e a questão do álcool, tem até no texto que eu não trouxe, né, o livro ontem, do Thierry Jusse, ele fala um pouco, ele fala na verdade bastante da questão do álcool e do corpo histérico também, que é um negócio interessante que ele fala. Que o Cassavetes, ele é um caso, ele não é o único, né, mas ele é um caso bastante particular, porque justamente o cinema dele ele está mexendo com as emoções sempre, né? A questão do amor, a questão da ausência, do descontrole, e sempre nessa intensidade muito, muito forte, né? E ele faz isso com a câmera, ele faz isso às vezes com cortes meio abruptos, ou com a câmera se tropeçando, às vezes em algumas situações, ou ela esbarrando, ou os personagens esbarrando na câmera. E eu fiquei meio dividido aqui também, vou ler aqui agora, mas qual dos filmes passaram? Porque tem um chamado Mini Moscovitz, que acho que é de 74. Dina Holland está no filme, né? A companheira dele. Grande atriz, aliás, né? Incrível, das melhores da história do cinema. E tem um diálogo muito tenso, fica interessado por ela, e ele é completamente neurótico, ali é uma cena muito forte, né? Mas o Faces também, que é um filme, acho que mais conhecido dele, né? Filmado em 65, finalizado em 68, ele também tem esses momentos de uma certa melancolia ali, junto com entusiasmo e a questão do corpo histérico, né? Ele até cita o Mini Moscovitz aqui, o Thierry Jusse. Vou ler aqui rápido. O nervo do corpo. Algo invade a tela, algo estala na cena, algo como limite intransponível. Algo, alguém, um corpo, corpos. Os corpos de Faces, husbands, maridos, aquele que eu mostrei um trecho ontem. Mini Moscovitz e uma mulher sob influência, completamente misturados, irresistivelmente colados um ao outro. O corpo de uma mulher, o inesquecível corpo de Dina Holland, em todos os seus estados, atravessa os filmes. Existem em Cassavetes, mais do que em qualquer outro cineasta contemporâneo, uma literalidade absoluta do corpo como forma de figuração e, sobretudo, como presença existencial. Ou seja, tudo está no corpo. Corpo ontológico
que foge a qualquer determinação formal, escultura viva, carnal, incandescente. Nem glorioso, nem esportivo, nem religioso, esse corpo é o limite de toda visibilidade. Esse livro, na verdade, é emprestado, ainda não devolvi, estou com ele há tempos, e aí foi grifado esse limite de toda visibilidade, de toda representação. É como se o corpo fosse realmente o centro, né, do cinema dele. Ao mesmo tempo, tudo se passa no interior, longe dos olhos, dos nossos olhos, no caso, né? Pela força de uma alquimia que ainda não somos capazes de compreender. Aparentemente, não há o que ver, a não ser o próprio corpo, nenhuma transcendência possível, nenhuma elaboração imaginária. Entretanto, esse corpo é presa de forças que o torcem, o eletrizam, o tornam histérico. Eu vou pular para a questão do álcool. São várias páginas aqui. O olhar do outro, o corpo histérico de Mabel, de Uma Mulher Sob Influência. Fala, mas em que língua? Temos certeza de que ele diz a verdade? Não estaria ele sendo seduzido por um blefe, uma simulação, uma espécie de teatralização que o confunde? O corpo histérico é multi-operacional, ornamenta e sobrecarrega as atitudes. É quase um corpo falso. Então, enfim, ele vai descrevendo aqui um cinema dos fluxos, álcool, alucinação, amor. Tanto que a foto do capítulo é justamente o Maridos, que eu passei ontem. O objeto do cinema de Cassavetes é o fluxo, ou melhor, os fluxos que rodeiam o ser, aquilo que flutua em torno e excede o eu, o ritmo que circula, inatingível, entre as coisas, entre os seres. Fluxo de amor bem entendido. Aí ele até cita o Love Streams, o Amantes, o filme de 83, né, do Cassavetes, tal, quem crê. Mas também fluxo linguístico, ou fluxo sob o efeito do álcool. Este último é intimamente ligado ao corpo. Atravessa-o com feixes de energia, provoca vibrações de alto a baixo, mas só escapa raramente, permanecendo fixo no corpo. O álcool está no centro do cinema de Cassavetes. Não apenas porque o próprio Cassavetes bebia, provavelmente até morrer, mas sobretudo porque ele foi um dos raros cineastas que souberam apreender por dentro os efeitos do álcool e fazer do fluxo da bebedeira motor de cinema. Nesse particular, o filme principal é naturalmente Maridos, Husbands, né? Todos os que viram o filme guardam na memória a longa cena do bar. Para esquecer a morte do amigo, os três companheiros bebem uma cerveja depois da outra, até cambalearem em uma bebedeira inconcebível. A sequência produz uma verdadeira metástase, um efeito tamanho que acabamos por esquecer o resto do filme. Se esse momento permanece gravado em nossa memória, não é apenas porque a cena seja selvagem e inenarrável, ou porque ela se sobressai de qualquer outra sequência alcoólica da história do cinema, mas sem dúvida porque traz em si mesma todo o filme e toda a obra de Cassavetes. Para ele, o álcool não é um motor dramático a mais, um pretexto para escrever uma cena pitoresca, na qual a cabotinice do ator poderá derramar-se até transbordar, mas sim um modo de percepção que se torna um estilo. Com isso quero dizer que o Maridos não se contenta em nos brindar com uma magnífica cena de bebedeira. Todo o filme é impregnado pelos eflúvios do álcool. Aí mais para frente, o álcool é um clima, um estado, uma sensibilidade, uma percepção, intimamente ligado a alguns lugares privilegiados. Cafés, bares, pubs, boates povoam os filmes de Cassavetes. Nesses espaços cheios, o calor, a decoração e a luz participam integralmente da embriaguez. Tudo se passa como se o bar se unisse à embriaguez com sua fumaça, seus halos, suas linhas imprecisas, suas conversas entrecortadas, seus pedaços de palavras que apanhamos no ar, seus frequentadores, tal. Ele vai falando infinitamente. E aí ele fala que em Mini Moscovitz, outro filme, a câmera no ombro, ou seja, uma câmera que está tremendo e pulsando, né? Segue Seymour
Cassel, né, o ator. Passo a passo pelo interior de um café. Ele fala com todos toca todos os corpos, atravessa um mar humano inacreditavelmente denso. Os olhos e os ouvidos são solicitados de todos os lugares. A imagem e o som parecem não ter ainda tomado forma. O corpo se dissolve na ausência de marcas, se perde no rumor do bar. E no assassinato do bookmaker chinês, aí eu paro aqui e eu vou mostrar uma cena desse filme, The Killing of a Chinese Book, bem gazarra. Eu até vi onde eu anotei, porque tem um começo. Na verdade, esse filme, acho que eu falei ontem, ele teve um corte em 76, grande, maior, e aí o filme não fez sucesso, acho que ele nem foi distribuído direito. 2 anos depois, né, um pouco antes disso, mas relançaram o filme em 78 com um corte mais um pouco mais frenético, um pouco mais curto. Então o filme começa de outro jeito e tal. A versão que eu tenho aqui é a maior, mas eu estou usando aqui porque eu anotei. Na verdade, eu tinha posto desde o começo, mas eu vou pôr um pouquinho para frente para a gente ganhar tempo. Senão a gente... E tem o lance, porque ele, na verdade... Aliás, quem faz o cara que emprestou dinheiro para o personagem do Bengazar é o Al Ruban, que é o produtor. O Cassavetes tinha isso de ir pegando as pessoas. E essa ideia, o filme começa... É até uma cópia bem antiga da Coetina e tal, mas... Essa do álcool e de uma... Nesse filme, nesse começo mesmo, essa energia a gente percebe uma energia realmente dos corpos, né, e do que está ali, né? No começo do filme, inclusive a câmera fica nele, né? No outro corte mostra o Al Ruban antes, mas mais para frente o filme começa de outro jeito. Faces, tá? Eu vou passar rápido, porque também senão a gente só vai ver filme, mas eu acho o Faces, acho que vocês já viram Faces? Já. Acertei aqui, peraí. É lá na frente, é uma cena bem interessante. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho. Dina Holland aqui, né? Se essa é o Mini Moscovitz. Vamos aqui. It means that your eggs are hot and they're going to get cold. You're a lousy cook. Kitty? Kitty? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Now, if Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter picked? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter picked? Huh? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Now, if Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter picked?
Peter Piper picked a peck of Peter pickle Piper peppers. picked a peck of If pickle Peter peppers. Piper picked a peck of pickle peppers. Peter and a Piper picked... pickle pepper. Só contextualizando aquele outro cara, grisalho, né? Velho, é marido dessa daí, eles terminaram, ele quis terminar e tal. E ela conheceu esse cara saiu com as amigas e conheceu ele e tal. Operator, I want the E aí tomou emergency rescue tranquilizante. squad. My number? My number is... Come on now, drink this, damn it! Goddamn bitch, drink this! Please walk. Walk. Please walk, please. Hun. Come on now, don't go back out.
No. You gotta stay awake. Please. I don't want you to die. You want some coffee? Can I trust you? Huh? Huh? Okay. Wait a minute. I don't trust you anyway. I don't. Oh, you little sneaky you. Why don't I get you some coffee? You know what I said? And cold. I like you. I caused you a lot of pain and a lot of grief, and I almost killed you. And I prayed, man. I prayed to God. I said, God, please, dear God, don't let anything happen to her, because I love her so much, and I'll do anything you say, God. And, man, I don't even believe in him, you know? But, I mean, it doesn't matter. We protect ourselves. So when you taught ethics and values and honesty, and I'm a nice guy, and you're a nice guy, and this and that, you know, I mean, it just doesn't matter. Nobody cares. Nobody has the time to be vulnerable to each other. So we just go on, you know. I mean, right away our armor comes out like a shield and goes around us, and we become like mechanical men. And I called you a mechanical woman, huh? I got news. I'm so mechanical. Honey, it's absolutely ludicrous how mechanical a person can be. I am the sexiest guy in the world. I have blonde hair. I can get all the women I want. You're waking up, aren't you? Uh-huh. You silly little pudding. Yes, I am a silly little pudding. You know, anybody that would pop a lot of sleeping pills, anybody that would their guts out, you know, in front of company here, anybody that would let a guy slap her and not be mad at him, You're supposed to be saving my life. hasn't got much to say. I've got lots to say. You want to try me? No, I hate you. I really hate you. Corpos, né? E essa questão da câmera tendo uma interação extrema com os objetos, com os corpos, né? Isso é outra coisa que também foi ficando mais comum mais para frente, né? Mas isso é muito singular do cinema do Cassavetes, né?
Vocês têm alguma, por enquanto, né? Enquanto preciso do microfone. Boa tarde. Hã? Tá? Tá meio... acho que não tá, né? Eu tenho que falar assim, eu tenho que falar aqui. Boa tarde, é porque o tempo realmente, né, é o nosso inimigo. Eu só quero agradecer, porque é uma oportunidade de ouro. Eu fiquei super encantado por você dividir o tempo do teatro, do cinema, vários tipos de interpretação. Eu conheci o Brett, a Estela, mas os outros realmente eu não conhecia. É novidade, vou pesquisar bastante. Quero agradecer a equipe, porque sem vocês não é possível isso. A produtora local, a Rafaela. Eu sei que não é fácil montar isso, eu sei que vocês passam anos, até ser aprovado no edital é bem complexo. A minha chateação e a mesma sugestão do Spielberg. Lá foi sugerido uma amostra 2 do Spielberg, porque não dá para abordar o Spielberg em uma amostra. Ele tem uma produção enorme, De Volta para o Futuro, Gremlins. Isso poderia ser abordado, não sei se eles já jogaram o edital, como é que está a situação do pessoal do Spielberg. O Al Pacino também vai nessa pegada. Ele tem muita coisa. Não dá. Por mais que a gente queira, não dá para abordar tudo. Por que não faz um Pacino 2? Aí podia ser abordado Revolução, Frank Johnny, repetir alguns filmes que nem todos vão poder ver, O Poderoso Chefão, é a verdade. Um cerco. Não vai ser aprovado hoje e amanhã? Não, a gente sabe que não. Mas se vocês fizerem, vai ter mostra, palestra, curso. E eu venho de novo com prazer. É só uma sugestão. O máximo que a gente pode ganhar é um não. Ou um dia seja aprovado, quem sabe. Tá bom. Tá, a pensar. Tá bom. E obrigado aí pela sugestão. A gente ainda tem tempo, claro. Eu tô passando muito vídeo também, falando menos, né? Não sei se é sempre mais adequado. Tenho também na verdade eu não consegui, eu ia baixar usar Brisk Point, porque é coisa lá do bom, aliás, quando naquele vídeo do rapaz falando lá da Stella Adler, ele fala grupo de teatro, que é teatro de grupo, acho que ele até traduz, é o group theater, que é justamente o que o Lee Strasberg e outros dois faziam parte, a Stella Adler fez, ou seja, ela trabalhou junto com o Lee Strasberg, que é o Theater Group americano ali dos anos 30, bem antigo, inclusive. Depois, o Lee Strasberg, na verdade, só entrou para o Actor Studio, né, ingressou, se não me engano, não, foi em 1949. E falha minha, apesar que até eu tenho aqui, eu não mostrei nada do Elia Kazan. O Elia Kazan, diretor, né, ele talvez seja o mais emblemático, importante, porque o Elia Kazan foi realmente, de fato, o primeiro grande diretor, ou o primeiro diretor, grande ou maior, menor, não, porque ele foi o primeiro realmente a levar um ator, né, uma dramaturgia, né, vamos até colocar assim, né, do método para o cinema, né, com Um Bonde Chamado Desejo, que é Uma Rua Chamada Pecado, né, na verdade, aqui, né, foi traduzido como Uma Rua Chamada Pecado, que é Um Bonde Chamado Desejo. Marlon Brando ali está incrível. E eu lembro do Inácio Araújo, crítico da Folha, que ele passou isso numa aula, isso em 98. Até lembro que eu estava na Folha e ele falava, vai assistir minhas aulas, tal. E me marcou muito, poderia mostrar, já que eu estou mostrando tanta coisa, que realmente ele falou, é diferente do teatro, que é bem teatral o filme, né? Pela peça, né? Inspirado, né? Que é mas também pela dramaturgia um tanto, um pouco a forma como o tempo vai decorrendo da história, mas a câmera, ela de certa maneira não igual Cassavetes, mas ela se aproximar bem mais próximo do corpo do Marlon Brando,
ele tira a camisa, tem até uma sensualidade, uma sexualidade bem mais latente. Um filme de 1951, se não me engano, 52, 51. Ali realmente já estava inaugurado, mas aí esse cinema mais físico do cinema americano, né, essa fase do cinema americano está aparecendo com esses filmes. E o que ele falou, isso marcou, que ele falou, no teatro você tem um único ponto de vista. Vendo o palco, você pode até decidir o que você vai ver ou não, mas o cinema tem essa capacidade, isso não é melhor ou pior, é só um fato, de repente ele dar um zoom, ou a câmera ir de fato até um elemento de cena, como o teatro jamais vai, porque a gente está sentado. E realmente, e a gente percebe o suor, né, do corpo do Marlon Brando ali, que é algo ali naquele momento muito, de certa maneira, quase transgressivo, assim, nesse sentido daquela forma. Não que já não houvesse antes algum filme de gangster, alguma coisa de sangue e suor aparecendo, mas no filme a gente percebe que tem uma materialidade maior. Muito por conta da atuação deles ali, do Marlon Brando. A Vivien Leigh, ela faz esqueci o nome da pessoa. E ela já é mais teatral, porque ela é de outra Hollywood. Não que ali ela não tenha um pouco participado do processo, né? Até porque é como se fosse você preparando, encenando uma peça de teatro. E fazer isso com cinema também tem que ser... não é muito diferente, mas, queira ou não, ela é como se ela fosse de outro tempo, né? E o gestual e a forma como ela lida com essa espécie de atração e paixão que ela vai tendo por ele, né, o Kowalski, né? E ele, na verdade, ele namora a irmã dela, né? E isso é muito latente, muito forte ali naquele momento, né? Ou seja, o Elia Kazan, e eu acabei, acho que não trazendo nada dele aqui. Seria legal a gente até ver junto alguma coisa, mas ele é muito emblemático, é um marco realmente um Bonde Chamado Desejo naquele momento. Depois tem o Sindicato de Ladrões, que aliás era para estar aqui, mas enfim, a gente tem 10 minutos. Eu vou mostrar um pouco eu acho importante essa questão do... Eu sempre me perco aqui, peraí. Aí aula 3. Acho que é aqui. Que a Ana... Porque ela fala do Arthur é importante. O Arthur, parece que eu estou citando ele meio pontualmente, de uma forma meio isolada, né? Meio sem dissertar tanto, mas é porque ele um pouco também é a base um pouco ele está junto dessa coisa do Grotowski, dessa geração que vai ter um tipo de teoria de atuação que tem uma visceralidade maior. Então a questão do corpo, a questão da integração com o público, muitas vezes, né? O Brecht faz isso de outra forma, com distanciamento, mas também tem essa ideia da interação espectador e público, né? Espectador e cena, ator, etc. Né? E aí o que acontece é que a gente vai tendo, sobretudo nos anos 60, ali, 70, um outro tipo inclusive de encenação teatral. Né? O Living Theatre, por exemplo, famoso aí, né, de fazer intervenção dos anos 60, 70. O Living Theatre existe até hoje. Tem algo muito interessante que é realmente criar uma integração com o espectador, não usar cenário, não usar nenhum objeto de cena, e é um trabalho cooperativo. Então, no cinema que eu não trouxe, o Zabriskie Point, aquele famoso filme do Michelangelo Antonioni, que tem uma cena no deserto, que seria o Zabriskie Point, e aí tem uma espécie de sexo grupal que, na verdade,
não aconteceu de fato, é uma encenação. Tem um casal principal e, de repente, é como se eles emanassem daquela matéria física ali, naquele espaço desértico ali nos Estados Unidos. E aqui descrevendo, né, eu fico mostrando um monte de imagem, agora estou descrevendo, fica meio abstrato, né, para quem não viu o filme, mas mas é interessante, né, o Living Theatre, na verdade, é outro grupo, fazendo essa performance lá, e essa ideia sempre de uma coletividade. Então não é simplesmente 6 atores vão fazer uma determinada peça num grupo teatral grande, não. Todos têm que sempre estar numa espécie de comunhão coletiva mesmo. Então todo mundo tem uma participação meio semelhante, assim, de uma importância igual ao outro, porque todos têm algum tipo de cooperação para o espetáculo como um todo, que na verdade é uma coisa de dia a dia. Não que eles só vivam, estejam fora da realidade, ao contrário. Mas é um espaço de trabalho, de atuação bem diferente de um espaço, de um grupo de teatro que trabalha pontualmente, que também é incrível e tal, mas não é algo como se fosse quase 24 horas, no sentido deles terem uma participação diária, né, ou frequente, com uma frequência muito grande. Mas aqui, só voltando enquanto eu até acho aqui desses grupos coletivos, né? Peraí, deixa eu só ver o tempo. Não, tá tudo tendo meio 4 minutos. Ótimo. Será que é esse vídeo? Acho que é. Meu nome é Ana Kiefer, eu sou professora da PUC Rio, no Departamento de Letras, no programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade. Eu, na verdade, fiz até o meu mestrado na PUC e ali mesmo eu já comecei a investigar, eu acho que a questão que no final das contas se tornou um pouco a questão da minha vida e permaneceu todo esse tempo, que é a questão que tenta pensar ou estudar ou problematizar as relações entre o corpo e a escrita. E foi por conta dessa questão do corpo que eu cheguei ao Artaud. Por que eu tinha que passar por ele? Porque ele é efetivamente o pensador ícone na modernidade para se problematizar o corpo. E por que, na verdade, isso já me interessava, né? Porque a questão entre corpo e escrita? Porque normalmente quando a gente toca o texto, parece que o texto justamente é aquilo que não tem corpo. Por outro lado, né, o que já me interessava desde o mestrado, quando eu estudei o Graciliano Ramos, as Memórias do Cárcere, era tentar entender um pouco tudo daquilo que a gente, de um certo sentido, parece que esquece, não leva em consideração, aquilo que sai um pouco da conformidade do que deveria ser, ou seja, os desvios, as errâncias, o que de algum modo cutuca a gente na vida, e essas marcas estão inscritas sempre no corpo. Ele diz: Proust descreveu as intermitências do coração, é preciso agora pensar as intermitências do ser. É um autor muito próximo das nossas sensações contemporâneas, muito mais do que ele era do modernismo ou da modernidade. Por quê? Porque ele está próximo daquilo que falha, daquilo que a gente não dá conta, né? Daquilo que de alguma maneira se desfaz, daquilo que a gente é obrigado a conviver, não como a assunção de um sujeito racional que tudo sabe, que tudo conhece, mas daquilo que efetivamente não se sabe, daquilo que vai titubear, né? É um pouco esse Artaud da falha que para mim foi fundamental pensar. Sob esse aspecto, é bem verdade que os corpos sensíveis que o Artaud vai projetando, e ele projeta isso nessa poesia, ele projeta isso numa cena teatral a qual ele repensa, ele projeta isso nos desenhos escritos dele, né, onde ele vai tentando, de alguma maneira, através do traço, expandir o limite do corpo humano. É óbvio que já não se fala mais de um corpo anatômico, de um corpo orgânico, fala de um corpo afetivo, de um corpo intensivo, daquilo que através da palavra pode vir a ecoar, transformando uma trilha da vida.
né? Um modo, não só um modo de ver a vida, mas um modo de sentir a vida. Mas, de todo modo, eu venho dizendo que o Artaud, ele não é só contemporâneo porque ele inspirou esses movimentos dos anos 60 e 70, mas eu acho que ele é atual. Eu acho que ele é atual hoje por duas razões fundamentais. Uma, porque ele, de alguma forma, faz com que a gente se aproxime dessa insurgência dos corpos. Essa insurgência dos corpos hoje não me parece que estejam mais alocadas dentro da esfera da arte, senão que nas ruas. Então, nesse sentido, o Artaud está muito mais perto, né? Como eu venho dizendo, não do devir teatro de rua, mas do devir rua do teatro. Então, ele está muito mais perto do que a gente vem vivendo, nesse caso específico do Brasil, mas não só, desses grandes movimentos de insurgência político e subjetivo, onde, de alguma maneira, as pessoas encetam modos de transformação das suas vidas. Tá dando a hora aqui. Aliás, eu não trouxe, mas que bom que tem um link num site que tem algo que, justamente que coincide com o que ela fala quando o Karim Ainous, diretor brasileiro, Karim Ainous, o Karim dirigiu o Lázaro Ramos no Madame Satã, que eu acho um filme, eu acabei não pondo aqui no... Mas esse link aparece, inclusive, essa cena. O Lázaro Ramos estava completamente preparado com as falas, com quem, mais importante, que quem ele era, que Madame Satã ele era ali, como ator, como ele estava completamente integrado com o personagem. E o Karim chegou um momento que ele falou assim, não, agora você vai... E ele, isso também no decorar texto. Ele estava sempre muito preciso com a fala, com o que ele ia fazer ou não. E aí o que ele fez? Ele passou um texto que o Lázaro não tinha lido ainda, tal, leu em 5 minutos, ele leu e depois, não, 5 minutos depois ele, vamos fazer a cena. Ele, opa, mas eu não tô, eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais o texto, essa fala. Ele disse, não, a ideia é justamente você não saber direito quem você personagem é. E é uma cena mais pro final que ele vai, é uma cena que acho que antecede ele fazer justamente uma performance lá no bar, tal, que até aí tem o lance de um cara, que é esqueci o nome dele, um ator de teatro excelente. Começa a xingá-lo, né? Homofóbico, né? Ele é homofóbico, começa a xingar o Madame Satã ali e tudo mais. É mais pro desfecho mesmo. E essa cena que ele está fazendo ali um aquecimento, ele o personagem mesmo, para entrar em cena dentro do filme, né? No caso do bar. E coincide justamente com... Aqui está o Brecht, mas não é, mas com que ela fala sobre o Artaud, e a ideia do sangue mesmo tem essa coisa meio quase, não primitiva, mas de ir além realmente até da forma física, né? Ela até fala muito bem isso, mostra os desenhos dele, que era algo que na verdade tinha passado um pouco batido também, que é bem importante, esse trabalho dele estético. Bom, eu fecho o curso um pouco fazendo esse... enfeixando junto com o cinema brasileiro, Madame Satã, que é um filme incrível, Lázaro Ramos, que é um ator também incrível, né? Talvez não tão bom diretor e talvez nem tão bom quando está na TV, porque realmente ele é muito pleno como ator de cinema. E se vocês têm algum comentário, dúvida, alguma coisa mais a dizer, perguntar. E é o que eu já falei no outro curso, né? Eu vou passar, o CCBB já tem, né, o PowerPoint, mas eu vou dar uma atualizada e tão em breve, em poucos dias, 3 dias, vocês vão receber um PDF mais, com algumas informações a mais, e é isso, tá? Até com esses links e do lance do Madame Satã, e dando um apanhado do curso. Tá bom? Obrigado aí pela presença.